o valor de um sorvete, o preço de mais um sapato, o ingresso de uma balada. Você não precisa abrir mão de muito para ajudar quem precisa. Em 2015, as pastorais sociais realizaram mais de 50 mil atendimentos. Crianças, adolescentes, idosos e milhares de famílias. Eles precisam de nós e nós precisamos de você. Confio na sua ajuda. Cristo Rei abençoe você. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Congrega-nos aqui na comunidade orante, amada Mãe Maria, aquela que congregou os discípulos quando Jesus subiu aos céus e recomendou a eles que permanecessem em Jerusalém até que fossem revestidos da força do alto. Ela nos congrega aqui agora, para que, escutando a sua palavra santa, a palavra santa de nosso Deus, possamos ser revestidos pela ação do Espírito Santo que nos conduz pela força do alto. Compartilho, amado e amada de Deus, com seu coração que não há verdadeira evangelização se o nome, a doutrina, a promessa, a vida e o reino e os mistérios de Jesus de Nazaré, Filho de Deus, não forem proclamados. É por isso que nós precisamos escutar a palavra de Deus, para que, para além simplesmente de conceitos ou de informações, pela força do testemunho, Ele, Cristo, sua vida, missão, seja anunciado. O fato do anúncio da palavra de Deus requer, portanto, testemunho da nossa própria vida. O próprio Cristo é a testemunha fiel e verdadeira, testemunha da verdade. São inumeráveis os testemunhos que temos na igreja ao longo de toda a sua história. A nossa igreja se sustenta de nosso testemunho. Sem o nosso testemunho, a nossa igreja, que nos congrega como família, não dará conta de cumprir a sua tarefa missionária. Por isso, a vivência da fé com luminosos testemunhos deve ser o nosso compromisso. Vamos acolher a palavra santa de Deus para fecundar em nós a convicção e este compromisso de sermos, de fato, testemunhas credíveis do Evangelho de Jesus Cristo, por misericórdia, por generosidade e por empenho para fazer da vida de todas as pessoas o resplendor e a expressão bonita do amor misericordioso de nosso Deus. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e àquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Amado irmão, amada irmã, quando na Escritura Sagrada se toma para explicitar reflexões a referência à luz, como nesta passagem, quando Jesus diz: ninguém acende uma lâmpada para colocá-la, para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama, o Senhor está dizendo exatamente da referência importante da conduta de cada um de nós, que é a responsabilidade direta de cada um de nós, pois a nossa conduta é fruto de nossas escolhas, do nosso modo de agir, daquilo que consideramos como valores, dos sentimentos que estão hospedados no nosso coração. Este conjunto se articula de modo a produzir em nós uma conduta. Ao contrário, uma lâmpada tem que ser colocada no candeeiro a fim de que todos os que entram vejam a luz. Portanto, o Senhor está dizendo que a nossa condição de discípulos e discípulas guarda esta exigência.
nosso modo de ser e de agir em tudo, marcado pela nossa transparência, deve ser como uma luz a ser vista, não para nossa honra, não para nosso orgulho, não para o nosso prazer, mas exatamente porque o modo de agir de cada um de nós ajuda o outro a ser o que deve e a construir uma sociedade fincada sobre os pilares da justiça, da paz, da verdade e do bem. Para isso, o Senhor nos traz uma advertência, numa indicação prática muito importante ao dizer: tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. O Senhor, ao dizer isso, está dizendo o quanto é importante a gente ser transparente, sincero. Nunca, absolutamente nunca comprometer a verdade. Sabe-se que em muitos contextos as pessoas costumam dizer pequenas mentiras, desconsiderando o prejuízo que também elas trazem. A quem é discípulo e discípula de Jesus e quem preza por sua cidadania, o bem da sociedade, o bem do outro, o bem na amizade, o bem na família, o bem no ambiente de trabalho, buscará sempre ser autêntico e sincero, para fecundar em si a sua conduta e com ela tornar-se, por aquilo que fala e faz, um instrumento que ajuda o mundo a ser um mundo melhor. Daí Jesus então diz: prestai, pois, atenção à maneira como vós ouvis. A escuta é fundamental na experiência de nós todos, para produzir em nós uma compreensão que nos torne corajosos e sábios nas escolhas e nas posturas que temos, buscando sempre o bem. A advertência continua quando ele diz: a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Ao dizer isso, o Senhor está exatamente dizendo: a nossa conduta é que nos traz riquezas ou prejuízos, conquistas ou derrotas. Nós, portanto, precisamos compreender e nos convencer que é fundamental ter uma conduta marcada pela generosidade, pela misericórdia, pela justiça, pela paz e pelo sentido do amor fraterno. Do contrário, nós mesmos, escondendo coisas, dizendo inverdades, não sendo transparentes, não construindo a beleza da luz que cada um de nós pode ser por sua conduta, nós mesmos estamos nos enterrando. Nós mesmos estamos criando para nós os prejuízos que depois nós mesmos vamos pagar o seu alto preço. Conceda-nos, Deus, a graça de termos uma conduta, embora reconhecendo a nossa fragilidade, nosso pecado, que seja uma luz que brilha, indicando o caminho da verdade, da justiça e do amor, pelo bem de todos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és
Amado irmão, amada irmã, com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro.